o Senhor aqui está falando de pessoa que era ungida de Deus. Está falando de profeta. O Senhor está falando de profeta. Profeta de verdade. Pessoa que era ungida por Deus. Os profetas eram pessoas que eram pessoas valorosas diante de Deus. Era ou é, não é? Porque ainda existe, eu creio que existe profetas nessa terra. Ainda como existiu aqui. Pessoas que são elegidas, separadas por Deus. E aqui nós vemos que o falso profeta mentiu, enganou ele. Ele já tinha uma ordem de Deus, ele já tinha uma ordem divina, ele já tinha uma ordem direta do céu. Direta. O que ele devia fazer? O que ele tinha que fazer? E aqui nós vemos que ele se deixou ser enganado. Ele se deixou ser enganado pelo falso profeta. Ele deixou ser enganado. Olha só. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Isso é, que Deus já tinha usado dele para dar uma mensagem, na verdade. Deus já tinha usado dele, porque se nós vemos aqui, um pouquinho atrás, na palavra de Deus, nós vemos que Deus já tinha usado dele. Ele já tinha tido confirmação do que Deus tinha mandado ele falar. Não é verdade? Ele já tinha tido. Aqui, quando ele prediz contra o altar, não é? O Senhor já tinha mostrado para ele que o Senhor estava com ele. E mesmo assim, ele deixou-se ser enganado pelo falso profeta. Alguém está sendo enganado aí. Alguém está sendo enganado aí. Escuta o que Deus está te falando. Escuta a mensagem que Deus está te mandando hoje. Escuta a mensagem. Olha só, se você... Aqui, olha a mensagem de Deus aqui, gente. Isso é sério. Por causa dos falsos profetas, que ele foi enganado, quem perdeu a vida foi ele. Foi ele que perdeu a vida. Porque o falso profeta estava falando, estava enganando. Ele não tinha ordem de Deus. Ele não tinha uma ordem de Deus direta, como o profeta verdadeiro tinha. Então, ele estava enganando. Mas o profeta verdadeiro tinha uma grande responsabilidade sobre ele. Uma grande responsabilidade sobre ele, que era a palavra de Deus, que era o que Deus tinha falado para ele. Então, o que aconteceu? Com o falso profeta não aconteceu nada, porque Deus não tinha falado com um falso profeta. Deus tinha falado com ele, não com um falso profeta. Ei. Tem alguém, gente do céu. Olha só, a palavra de Deus aqui está nos falando
de pessoas ungidas por Deus, de uma pessoa que ele era ungida por Deus, uma pessoa que ele já tinha sido separado, ele já tinha sido ungido, ele já tinha recebido uma mensagem direta de Deus, entende? Direta de Deus. Mas ele estava ele deixou ser enganado pelos falsos, Ei, Deus me manda te falar. Você está deixando ser enganado pelos falsos aí? Pelos falsos, eu vou falar o que Deus me manda aqui hoje. Gente, eu tenho até medo disso. Porque quando da minha boca sai, eu vou falar o que Deus me manda. Meu Deus. Meu Deus. Existem altares aí de falsos profetas. Existem ungidos de Deus que está sendo enganado por falsos profetas. Deus me manda te falar. Se você não der ouvido o que Deus te falou, não vai ser o falso que vai ser devorado, não. Que vai ser castigado, no caso. Porque o Senhor, a vontade de Deus tem que prevalecer. Se Deus te separou para fazer a vontade dele, você tem que fazer a vontade dele. É a vontade de Deus. Você não tem que fazer a vontade dos falsos profetas. Isso que Deus me dá aqui é independentemente das placas, das casas de oração. Independentemente. Mas o que Deus mostra aqui, olha só, esse profeta foi porque Deus mandou ele lá, porque existia idolatria. Escuta aqui, ungido de Deus. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, não é problema meu, o problema é seu. Vai comer junto com os profetas lá, com falsos profetas. Desobedece a Deus e vai comer junto com falsos profetas. Se você não acreditar, olha, eu estou fazendo o que Deus me manda. Se você não quiser acreditar, vai comer com junto profeta. Que você vai ver o que vai acontecer. Deus te deu. Deus te separou. Deus te ungiu para você fazer a vontade dele. Não foi para você fazer a vontade dos falsos profetas. Assim me manda te falar Deus. Porque você pode... Ai, pessoas... Gente, escuta. Existem pessoas muito, muito valorosas diante de Deus. Existem pessoas que realmente são pessoas ungidas por Deus. Realmente são pessoas separadas por Deus, gente. Existe isso. Você fala, Vanilla, existe. Existe isso. Existe isso. Existem ungidos de Deus que quando ele bate o joelho no chão, o inferno treme. Existe. Mas por causa de alguns certos falsos profetas que existe por aí, em cima dos altares da casa do Senhor, que é considerada as casas de oração, não vou falar igreja, porque a igreja somos nós, vou falar a casa do Senhor, que é as casas de oração, que está mudando a mensagem aí, ou querem mudar a mensagem que Deus deu o verdadeiro profeta dele. Querendo mudar as coisas. Você entende? Querendo mudar as coisas. Tampando as coisas erradas. Abafando, como se diz. Há uma forma de falar, há uma forma de falar, na verdade, em português que
tampando o sol com a peneira, não é? Porque para quem conhece, existe umas peneiras que são grandes ou pequenas, sei lá, a que seja. Se você colocar diante do sol, é claro que as luzes do sol vai atravessar, não é verdade? Não vai ficar totalmente coberta. Que tá querendo mudar as mensagens que Deus a dado, que Deus deu para os profetas verdadeiros, para os ungidos verdadeiros. Os falsos profetas que estão aí tampando as coisas, querendo encobrir o que estava dentro da obra de Deus. Querendo esconder. Querendo fazer o mal, as coisas feias, que realmente existe coisas feias, indignantes, nojentas. Essa palavra, é muito forte o peso dessa palavra, não é verdade? Querendo esconder as coisas que está acontecendo dentro da obra de Deus. Enganando os ungidos verdadeiros. E Deus me manda te falar assim, ungido verdadeiro. Vocês abrem do olho. Vocês abrem do olho aí. Porque Deus separou vocês, foi para fazer a vontade dele. Deus não separou vocês para fazer a vontade de falsos profetas, não. De profetas que vivem enganando o povo de Deus. Não tem nem conhecimento das coisas de Deus e tá aí enganando. Bom, esse aqui, ó, ele tinha conhecimento do que Deus tinha falado com o profeta verdadeiro? Não, ele não tinha conhecimento nenhum. Ele não tinha conhecimento nenhum. Quem conhecia a verdade era o verdadeiro. Era só o verdadeiro que conhecia. Mas o que aconteceu? Ele deixou de dar ouvido, uma ordem direta, de obedecer, uma ordem direta que Deus tinha dado para ele, para obedecer o outro que estava enganando ele. Gente, aqui Deus está falando para nós, aqui Deus fala para nós de pessoas, é de pessoas, viu? O Senhor não está falando do inimigo, não, é de pessoas. Esse profeta aqui, falso profeta aqui, era pessoa. Não é que o inimigo enganou ele, era o inimigo que estava nele, isso não, aqui a palavra de Deus não relata isso, não. Ele era pessoa. Pessoa que estava distorcendo a palavra de Deus. Há pessoas aí que estão distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus. Contradizendo a palavra de Deus. Contradizendo a palavra de Deus aí, ungido de Deus. Abre do olho aí, porque quando se trata de vida, o assunto é sério. O assunto é sério. Vocês ainda não viram o peso, não? Vocês ainda não viram o peso da situação? Quando se trata de vida, o assunto é sério. Gente do céu, Deus meu, Santo Deus, Santo de Israel, só Deus para ter misericórdia, né? Só Deus para ter misericórdia. E olha que ele ainda falou, um anjo.
um anjo me enviou. Quer dizer, aqui está, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazer eu voltar contigo. Cuidado, servo de Deus, ungido de Deus, cuidado, cuidado. Existe, gente, pelo amor de Deus, existe ungidos de Deus. Eu falo sempre, olha, em ungidos de Deus não se toca. Não se toca. Não se toca. Mas nesses falsos profetas sem vergonha que existe por aí, Deus vai balançar as estruturas. Deus vai balançar as estruturas. Vão cair, vai. E são tão... Tem certas palavras que Deus me perdoa, não posso usar aqui. Mas são tão que ainda tem coragem de colocar outros para falar por eles. E pensa que o povo tá aí, sabe? O povo pode estar, mas Deus não tá, não. Deus tá vendo. Deus tá vendo. E Deus me manda te falar, ungido de Deus. Deus me manda te falar. Você faz a vontade de Deus. Você faz o que Deus te manda. Se Deus te passou uma ordem direta, não tem que outro venha te dar uma ordem do que Deus te deu. A palavra de Deus não pode ser contradizida pelo mesmo Deus. É o que a gente vê hoje. É o que a gente vê hoje, a palavra de Deus contradizida. Na palavra de Deus está escrito uma coisa, Deus está falando uma coisa, e vão lá e pregam outra coisa. Vão lá e falam outra coisa. Sem importar qual vai ser o prejuízo que aquela pessoa vai ter, que vai escutar. Não importa com isso. O salvador de alma. Os que não morreram na cruz para salvar. Porque o único que tem o direito de julgar e que vai julgar é o Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz para a salvação das nossas almas. Gente, a palavra de Deus é salvação, é salvação, é salvação. Deus fala que a nossa vida material, nossa vida sentimental, nossa vida profissional, nossa vida em todos os sentidos, sim, claro, porque Ele cuida de nós. Ele é o nosso Criador. Mas o verdadeiro objetivo de Deus, o plano de Deus na nossa vida é a salvação das nossas almas. Para isso que veio o Senhor Jesus Cristo. E aqui, o que o Senhor nos mostra é que se nós recebemos uma mensagem da parte de Deus, se Deus falou conosco, nós temos que ser firme no que Deus nos tem falado. No que Deus nos tem falado. Que venha outro que fala isso, que fala aquilo. Ah, que mandou um anjo, pois. Espera esse anjo aparecer para mim então, né? Se Deus me mandou num sítio e Deus me mandou uma mensagem direta, pois vem outro e fala para mim, que um anjo apareceu, né? Que o anjo mandou eu te falar. Pois espera, quando o anjo que apareceu para você, aparecer para mim e falar para mim, não, vai, porque é da parte de Deus, aí então eu vou. Caso contrário, não. Há muitos ungidos de Deus aí que tá passando por situações que aí ungidos de Deus que tá mesmo até mesmo na prova, na dúvida, já entra dúvida, não é verdade? A palavra de Deus está sendo contraditória dentro da própria casa de oração, dentro do próprio povo de Deus.
Porque se nós falar das pessoas que estão fora, que devem ser evangelizadas, não vai entender isso. Os ungidos de Deus está para quê? Para que está os ungidos de Deus? O que é que Deus falou com Pedro? Quando o Senhor falou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas. Isso é os ungidos de Deus. Essa é a missão dos ungidos de Deus na terra. Tá pensando que é só subir lá no púlpito ou no altar, ou como os tequeiros lhe amarem, e somente falar ali, transmitir a mensagem que Deus dá? Não. Há que cuidar. Apacenta, pastoreia. Se Deus te deu uma mensagem, se você está aí, ungido de Deus, olha, com todo respeito, eu como ser humano, com todo respeito, eu falo sempre, sempre Deus me dá a graça de falar e Deus conhece o meu coração. Os ungidos de Deus não se tocam, sabe? Os ungidos de Deus não se tocam, não. Mas se Deus vai balançar as estruturas aí. Vai. Porque tem coisas aí que já passou do limite. Já passou do limite. Contradição dentro da palavra de Deus. Contradição dentro da palavra de Deus. Os verdadeiros ungidos de Deus estão sendo silenciados. Está sendo obrigado a calar a boca. Está sendo obrigado a calar a boca. Ainda não tendo como. Ainda usa pessoas que estão fisicamente débil, de saúde, para poder falar de coisas que pensa que Deus não está vendo, né? Quem está fazendo esse tipo de coisa pensa que Deus não está vendo, sabe? Pensa que Deus não está vendo. O jeito de Deus me manda te falar assim, olha, Deus está na sua vida, Deus te está protegendo, Deus te está guardando, Deus te está livrando. Você entende? Só que quando Deus fala com você, você tem que escutar Deus. Você para de silenciar por coisas, por falsos profetas. É isso, a palavra é essa, por falsos profetas. Você não queira ajudar, tampar sol com peneira, não. Você entende perfeitamente o que significa isso. Coisas erradas no meio da obra de Deus, não. No meio das coisas de Deus, não. Deus não aceita isso, não. Está se tratando de vida. Tem muitas vidas tiradas por aí. Muitas vidas tiradas por aí por causa de falsos profetas. E eu vou te falar uma coisa, olha aqui. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Dentro da palavra de Deus. Você coloca atenção nisso e você abre a sua boca. Porque se você não abrir a sua boca para falar o que Deus mandou você falar, as coisas que Deus te mostrou, que Deus te tem mostrado, que Deus te mostra, se você ficar incuidinho por causa do falso profeta, a situação vai ficar complicada. Do seu lado. Porque o falso profeta sempre sai dele. Até que Deus chega e corta. Mas se Deus tá nos avisando aqui, gente, pelo amor de Deus, Deus está nos avisando para tomar cuidado. Toma cuidado, porque Deus quando fala é porque existe pessoas que estão por aí sofrendo, olha. Falo por aí essa terra, né? Essa mensagem não é somente direcionada a um. Nós vemos aqui que
A obra de Deus é ampla na face dessa terra. Você faz o que Deus te manda. Você faz o que Deus te manda. Não desobedece a Deus, faz vontade de Deus, porque Deus, quando manda, Ele manda. Quando manda, Ele manda. Porque se você for firme, quem vai cair é o falso profeta. É que nem aqui, ó. Se esse profeta, o profeta de Judá, na verdade, se esse profeta, se ele tivesse sido firme quando ele foi no princípio, que ele começou a fazer as coisas tudo direitinho, que Deus mandou para ele, foi lá no altar, pregou contra a idolatria das placas das casas de oração. Ei, ungido de Deus, abre do olho. Do olho, você tá pensando que idolatria é só lá onde você pensa que é? Tem idolatria aí, ó, debaixo dos seus narizes. Idolatrando as placas das casas de oração. Pessoa que nem é daí, tá aí, ó. Falar de placa dá dinheiro. Falar de placa dá dinheiro. As placas estão sendo idolatradas. Idolatrada. E olha o Senhor Jesus Cristo colocando para fora, sendo colocado para fora da própria casa dele. Da própria casa dele. Mas Deus tem levantado Jeremias por aí que não tem aparência nenhuma, hein? Meu Deus, meu Deus. Deus tem levantado Jeremias por aí que não tem aparência nenhuma, que vai balançar as estruturas. Não é Jeremias que vai balançar, não. É Deus. Deus. É Deus. Deus vai balançar as estruturas e Deus me manda te falar mais. Há muitos que vão ficar envergonhados. Há muitos que vão ficar envergonhados. E você é ungido de Deus. Se você não abrir o seu olho, fazer o que Deus te manda, você vai ficar envergonhado também. O leão vai te encontrar. Assim me manda te falar Deus. Meu Deus do céu. O leão vai te encontrar. Por ordem divina. Por ordem divina. Há coisas aí que tá muito mal dentro das coisas de Deus. Muito mal. Não sou eu não, gente. É a palavra de Deus aqui, ó. Ó. Os profetas, hein? Enganando. Enganando. Sabe, se fala menos do Senhor Jesus Cristo, fala mais das placas e menos do Senhor Jesus Cristo. Fala menos da salvação. Fala mais nas placas, que não vai dar salvação para ninguém, que não vai salvar ninguém, do que da salvação eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, olha, Deus me manda te falar. O leão tá solto. O leão tá solto. Caminho. O leão tá solto no caminho. Você pode falar onde ele está ameaçando alguém? Não, eu não. Deus, ordem de Deus, aqui ó, mensagem de Deus, ó. Deus está te alertando, livramento. Livramento da parte de Deus na sua vida. Abre sua boca, para de ficar, sabe, ver uma coisa errada. As leis nessa terra, Deus deixou para isso. Está escrito que o que está ligado na terra será ligado no céu. Deus deixou as leis da terra também para a gente se defender.
Você entende? Agora, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aparecer isso, não pode aparecer aquilo. Preocupado com o quê? Com a placa. Não com o Senhor Jesus Cristo. Não fala nada do Senhor Jesus Cristo. Preocupado com a placa. Porque se estivesse preocupado com o Senhor Jesus Cristo, estava preocupado com as vidas. Com as vidas que os falsos profetas estão tirando por aí. Com as vidas que está havendo palavras contraditórias das coisas de Deus. E olha só, nós vamos ver isso, ó, o que Deus está me dando aqui de falar. Né? Nós vamos ver isso. A situação Deus vai abalar aí. Há coisa aí que Deus vai abalar. A escritura aí que Deus vai abalar. Porque se trata de alma, gente. Se trata de alma. Isso é sério. Quando se habla de alma, hablamos do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando se trata de alma, falamos do Senhor Jesus Cristo. Falamos do Senhor Jesus Cristo na cruz. Isso significa alma. Você entende? Isso significa alma. Significa o Senhor Jesus Cristo veio por todos nós. Cuidado com isso. Julgando, na verdade, julgando, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo que tivesse morrido lá na cruz, não? Para quem não sabe, para você que não sabe, para você que não entende, para você que está fora, sabe? Deus me manda te falar, placa de casa de oração não vai te salvar, não. Não vai te salvar, não. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que te conduz à salvação, que é Deus, nosso Pai Celestial. Senhor Jesus Cristo que nos conduz ao Senhor, a Deus. Não é placa de casa de oração que te vai salvar. O Senhor, falaram para você alguma coisa aí? Te julgaram? Falaram para você que você não tem direito na salvação? Quem te falou isso? Para e pensa, quem te falou isso? O ungido de Deus ou o falso profeta? O ungido de Deus não fala isso, não. O ungido de Deus, separado por Deus, que é ungido por Deus, protegido por Deus, não fala isso, não. Ele está para cuidar. Ele está para proteger. Você pode falar quando ele proteger como? Claro, porque Deus protege. Através de uma palavra, de uma boca, do ungido de Deus, gente, salva almas. Almas se alegra. Quantas almas estão por aí clamando, ô Senhor, envia-me ungido, o Senhor fala comigo. Sabe? Não é a pessoa em si, é Deus através daquela pessoa. Uma palavra divina alegra nosso coração, orienta a nossa vida, transforma a nossa vida, restaura a nossa vida. Por isso, você tem em conta, o Senhor Jesus Cristo já veio? Às vezes eu paro e penso, meu Deus, eu vejo tanta coisa que eu paro e penso, Senhor, será que o Senhor Jesus Cristo já veio, a volta dele, já aconteceu tudo e eu não vi, não vi nada. Porque é o que a gente vê, não é? Ah, você não tem mais direito porque você isso, você aquilo outro. O Senhor Jesus Cristo já veio, já? O Senhor Jesus Cristo falou isso? Não. Então, se o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, você ainda está no seu direito de você se chegar diante de Deus, de você reconciliar com o Senhor.
de você seguir o Senhor Jesus Cristo, independentemente do seu pecado. Maior do que você, do que o seu pecado, é Deus, que pode perdoar. Falando de salvação, gente, de vida espiritual, você entende? Falando de vida espiritual. Ungido, presta atenção nos ungidos de Deus. Presta atenção. Ungido de Deus não tá por aí matando a alma, não, gente. Ungido de Deus não tá aí, sabe, jogando a alma no inferno, não. Falando que você... O que tá falando? Você não tem direito na salvação? O que tá... Se a pessoa te falar isso, o que ele tá falando? Tá falando que você tá no inferno. Você sabe, você não pertence a Deus. Você já tá no inferno. Quem é ele? Ou quem é ela? Pra falar isso. Morreu na cruz? Não. Ressuscitou? Não. Pois, cala a boca. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Deus me manda falar. Deus me manda te falar. Deus vai balançar as estruturas aí. Existem pessoas aí que são levantados por Deus. Não tem aparência, mas tem um coração íntimo com Deus. Está com a espada na mão. Não é a pessoa não, gente, é Deus. Estou falando de Deus. Estou falando do Espírito Santo de Deus. Estou falando de salvação, estou falando de coisa santa. Você entende? Que Deus me dá a graça de falar isso, gente, porque tem ungidos de Deus por aí sendo enganado. Tem ungidos de Deus por aí que está sendo silenciado. Silenciado. Deus me manda te falar, você não silencia, não. Você fala. Você seja obediente desde o princípio. Esse daqui foi obediente no princípio, mas depois ele foi enganado, deixou ser enganado pelo falso profeta, pelo enganador lá. Que não estamos falando de demônio, nem de Satanás, ou de que você queira chamar, não. Estamos falando de seres humanos. O falso profeta lá, que foi lá mentir para ele, enganou ele. Ah, que o anjo falou para você ir comer comigo. Ei, ungido de Deus. Fala. Abre a sua boca. Fiquei com medo. Medo de quê? Se você tem Deus com você. Você está com medo de quê? O leão tá aí querendo te devorar? O leão só vai te devorar se você for desobediente. Se você for desobediente à palavra de Deus. De Deus. Tô falando de Deus, gente. Do santo, 3 vezes santo. Você entende o que Deus está falando com você? Você entende que Deus... Existe muitas almas por aí, muitas almas tiradas por aí, que Deus me manda te falar, a alma caída, a alma tirada pelo caminho. Se você algum dia assistir essa mensagem, que Deus vai dar a graça de você ver, porque esses lives vão ficar gravados, a honra e glória do nome do Senhor. Deus me manda te falar. O Senhor Jesus Cristo ainda não veio. O Senhor Jesus Cristo não lançou ninguém no inferno. Ninguém que busca Ele. Ninguém que busca o Senhor. Como é possível isso? Está dentro da casa do Senhor, buscando o Senhor, vai lá, ouvir a palavra, buscar o Senhor, e depois joga ele fora e fala que ele está no inferno. De verdade, Deus faz isso? Onde está escrito que Deus lançou fora? Onde está escrito que Deus lançou fora? Quem ama Ele? Onde está escrito isso?
Vocês que estão aí caídos, vocês estão caídos. Agora vocês, quando vocês escutar essas mensagens, vocês estão caídos porque vocês querem. Porque vocês clamam a Deus, para que Deus dê força, levanta. Não tem. Se quer ir para a mesma casa de oração, pois vai para a mesma casa de oração, vai seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas não tem que ser a mesma. Casa de oração não vai te levar para o céu, não. Placa não vai te levar para o céu, não. Vocês abrem do olho também, vocês não veem aí a idolatria que tá com as placas da casa de oração? Eu sou o ego. Eu sirvo a Deus e tal. Faz questão de falar a placa. Não fala no nome do Senhor Jesus Cristo, não. Preste atenção, não tô falando de ungir de Deus agora não, hein? É que nem eu falei, os ungir de Deus não se toca não, gente. Se toca não, se toca não. Eu conheço um ungir de Deus que quando ele bate o joelho no chão, o inferno treme. Os demônios caem no abismo. E incluso, e uma das placas que está sendo a mais idolatrada. Quer dizer, existe ungir de verdade? Existe. Por isso Deus está falando aqui, ó. Seja obediente, Senhor, faz a vontade de Deus. Não encobre erro, não. Não encobre erro, não. Fala mesmo, não tenha medo de falar, não. Fala. Se Deus está com você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Se você pronunciar, muitos outros vão pronunciar também. E outros, e outros, e outros. O leão vai ter que... O leão nem vai ter que ir, porque Deus não vai colocar o leão. É isso aí. Esse leão aqui foi enviado por Deus. Entende? Não é que ele buscou assim, porque ele andou errado, ou quer dizer, ele errou, né? Mas foi permissão de Deus esse leão aqui. Foi Deus que mandou. Porque falou para ele, fazer, né? Não come, não bebe. Não vai, né? Volta pelo mesmo caminho. Aí, olha, aí coisa aí, eu vou encerrar a live. Aí coisa aí que tá acontecendo no meio da obra de Deus, gente, aí coisa aí que tá acontecendo no meio da obra de Deus, que coisa repugnante no meio da obra de Deus, entende? Por falsos profetas que querem, sabe, tampar o sol com a peneira. Quer limpar o que tá sujo com outra coisa suja. Isso tá falando de vida, gente. Quando fala de vida, o assunto é sério. Quando fala de vida, o assunto é sério. Olha, vou falar o que Deus me manda. Vai ter muita gente aí ainda que vai parar atrás das grades. E ninguém vai te defender. Porque se trata de vida. De vida. Então aí falando, ai, Senhor, tem misericórdia, o que essa irmã tá falando. Eu não tô falando nada não, é Deus. Esperto aí não, com as coisas de Deus. Pensando que Deus não tá vendo. Pensando que Deus Deus não tá vendo a hipocrisia dentro da obra dele. As contradições pelo ego, pelo orgulho. Orgulho, gente. Pessoas orgulhosas. Pessoas orgulhosas que não é capaz de falar eu errei, nós erremos, me perdoa. Ou nos perdoa. Jamais. Pelo orgulho. Ungido de Deus, você que é manso, que é humilde, você que tem o amor do Senhor Jesus Cristo no seu coração.
Eu sei que você existe. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Fala o que Deus te manda falar. Não tampa sujeira, não. Cuidado que a sujeira que estão sendo tampada se trata de vida. Se trata de vida, gente. Sabe? Encobrindo coisas que se trata de vida. Se trata de alma, ainda pior ainda. Mais forte ainda, se trata de alma. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você que tá aí, que você fala, Vanderly, eu não entendo nada, eu não sou crente, sabe? Eu não tô aí nesse meio. Deus me manda de falar que o Senhor Jesus Cristo não é religião, o Senhor Jesus Cristo é salvação, que o Senhor está na sua vida, sabe? Que de certa forma, essa palavra também, o Senhor fala que para tomar cuidado, porque a maldade está em todas as partes. Deus me manda te falar que procura o caminho do Senhor, sabe? Procura o caminho do Senhor. Procura o caminho do Senhor, porque o Senhor tem vida para você, sabe? Deu uma alma caída? Não termina de matar não, gente, pelo amor de Deus. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você não fala que ama o Senhor Jesus Cristo? Pero demonstra todo o contrário. Eu amo o Senhor Jesus Cristo, é isso o Senhor Jesus Cristo, pero demonstra todo o contrário. Quando vê uma alma caída, passa de largo. Faz acabar de derrubar. Falso profeta. Enganadores. Deus está vendo. Deus me manda te falar que Deus está vendo. E servo de Deus, você fica firme no Senhor, ungido de Deus. Vocês são ungidos de Deus. Fica firme no Senhor. Porque se vocês ficarem firmes no Senhor, os falsos profetas vão cair. A obra de Deus vai ser limpa. A obra de Deus vai ser limpa. Que aí coisas aí, que é limpeza na obra de Deus. É limpeza, vocês estão achando que é outra coisa. Ai, que Deus isso, que Deus aquilo, que tá falando contra as coisas de Deus. Não dá Deus. Aí coisas aí, que aí Jeremias por aí. É Deus que levantou. É Deus que levantou. E vocês que são ungidos de Deus de verdade, se vocês buscarem a Deus de verdade, vocês vão ver que é Deus que levantou. Vocês vão ver. Vocês vão ver que tá limpando. Que é limpeza. Não é ataque, não. É limpeza. Gente, que Deus abençoe poderosamente vossas vidas, sabe? Essa mensagem que Deus me dá de falar, eu tinha que falar, porque, sabe, as coisas de Deus eu não posso guardar pra mim. Entende? Há muitos ungidos de Deus aí que estão, sabe, sendo enganados, estão sofrendo, alguns já interviram, tem medo de pronunciar, sabe? Deus me manda te falar, não tenha medo não. Se Deus é com você, sabe? Deus é com você. E nenhum mal vai permanecer diante da sua presença. Assim me manda te falar Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente vossas vidas, que Deus esteja sempre nas vossas vidas e que o amor e a proteção de Deus esteja sempre, sempre, sempre sobre vocês. Que Deus vos abençoe e receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Que tenham uma boa noite.